Olá a todos, estamos aqui mais um pouquinho para falar da palavra de Deus. Um personagem bíblico que me deixa muito pensativo e eu sou muito encantado por ele é Sansão. Sansão ele é escalado, ele está lá em Hebreus 11 como um dos heróis da fé, mas nós lendo a história de Sansão friamente, a gente começa a se perguntar por que Sansão é considerado o herói da fé? Sendo que a Bíblia, a partir do capítulo 13 até o 16, quando encerra a história de Sansão, no livro de Juízes, relata muita coisa errada que ele fez. Muitas situações erradas que ele fez. Mas eu gostaria de deixar um versículo bíblico para a gente iniciar, e depois nós vamos comentar esse versículo bíblico que se encontra em Juízes, capítulo 16, versículo 22, que diz: Todavia, o cabelo da sua cabeça que havia sido rapado começou a crescer de novo. E nós vamos chegar lá na frente, nós vamos entender o que esse versículo quer dizer. Sansão nasceu de maneira milagrosa, né? Um anjo do Senhor chegou para sua mãe e depois para sua mãe e seu pai, confirmando que ele deveria nascer e que ele era nazireu desde o ventre da sua mãe. Então a sua mãe foi ordenado a ela que ela não bebesse vinho, não comesse qualquer coisa impura. Ele, desde a sua geração, ele ia ser separado. E um detalhe, não chegaria navalha à sua cabeça, porque ele era nazireu de Deus. Então Sansão, ele já nasceu com esse intuito, já nasceu com essa missão a fazer, né? Mas nós vemos que logo no início, Sansão, no começo do capítulo 14, ele já começa dando sinais que ia ter uma vida meio diferente de um nazireu, porque ele se afeiçoa a uma mulher da cidade de Tímina e ele diz a seu pai: eu quero que aquela mulher, o senhor vai lá e toma aquela mulher por esposa, no costume da época. Então o pai dele diz o que para ele? Meu filho, não tem aqui entre seus irmãos mulher? Ele falou: não, eu quero aquela. O que dá a entender que Sansão, sendo filho único já de idosos, né, como é comum acontecer nos dias atuais, a pessoa fica às vezes com medo de falar um não, de desagradar o filho, não sei se é o caso, mas fato é que Sansão tinha essa personalidade de fazer sempre o que ele queria. Resultado, essa união com essa mulher, que nem chegou a acontecer de fato, mas ele propõe um enigma no seu casamento, e esse enigma ele leva à morte de 30 filisteus, né? E esses 30 filisteus morreram por causa de um enigma, e depois disso os filisteus prepararam um exército para prendê-lo, e Sansão, a partir daí, com uma queixada de jumento, né, foi entregue pelos seus irmãos. Ele mata 1000 filisteus com a queixada de jumento. Olhem bem, um casamento errado, uma escolha errada. Primeiro morre 30, depois 1000 filisteus, e depois os filisteus queimaram a fogo, né? Porque Sansão desceu para visitar a sua esposa, e a sua esposa tinha sido dada a outro, o seu melhor amigo. Então por causa dessa escolha dele, morreu 1032, pelo menos a Bíblia diz que morreu 1000 na queixada de jumento, 30 das vestes que ele apostou, e ele matou 30 ascalonitas, e também os filisteus por isso mataram o seu pai, o pai, né, no caso da menina, e a mulher dele a fogo. No capítulo 16, já começa com Sansão visitando Gaza atrás de uma prostituta. Então foi dito aos gazitas: Sansão está no nosso meio. Então eles se prepararam emboscadas para que quando amanhecer o matassem. Sansão levanta-se à meia-noite, arromba a porta da cidade, leva a porta, ferrolho, cadeado, ombreiras, tudo nas costas. E eram portas gigantescas, de madeira maciça, que mostra a sua grande força. No versículo 5, depois que ele se afeiçoa a uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila, os filisteus se reúnem para Dalila e dizem a ela para persuadi-lo, para que ele dissesse qual era o segredo da sua força.
E cada um dos príncipes dos filisteus ia dar para Dalila 1.100 moedas de prata. Cada cidade, se cada cidade, são 5 cidades filisteus, ela receberia 5.500 moedas de prata. Era uma boa poupança para o resto da sua vida. E ela topou essa parada. Ela foi persuadindo, falando todos os dias a ele. E ele dizendo uma coisa, dizendo outra, até que chegou nas tranças do cabelo. Mas no final ele não aguentando, e parece que ele falou tanto que ele queria até morrer, né? Ele revelou o segredo para ela. Aí a Bíblia diz que ela o adormeceu nos seus joelhos, chamou um homem, e esse homem rapou a sua cabeça. Eu fico imaginando, irmãos, o que essa pessoa deu para Sansão dormir, porque a gente dormindo, às vezes, num toque, ou num barulho, ou num estalo, a gente acorda, imagina rapar a cabeça de uma pessoa e a pessoa não acordar. Mas fato é que no versículo 21, os filisteus pegaram Sansão, e ele, no versículo 20, diz que ele ia se levantar para se livrar dos filisteus, porque Dalila deu susto nele, e ele disse, sairei outra vez. Ele não sabia que o Espírito de Deus tinha saído dele. Então no versículo 21, em algumas traduções diz que os filisteus vazaram os olhos de Sansão, outras que arrancaram os olhos de Sansão, mas fato é que os olhos dele já ficaram cegos, e ele, sem força e cego, foi levado para umas masmorras filisteias para moer, para ficar rodando no moinho. Olha bem o final da vida do homem que era nazireu de Deus, o homem mais forte que já existiu. E esse versículo 22 vai me dizer exatamente aquilo que eu quero saber de por que Sansão é ser considerado um herói da fé. Porque a Bíblia registra que, todavia, o cabelo da sua cabeça começou a crescer logo após ter sido rapado. Irmãos, cabelo para Sansão era a presença de Deus. Quando simboliza a presença de Deus? Quando ele tem a sua mecha do seu cabelo raspada, suas tranças foram rapadas, o Espírito do Senhor saiu dele. Então agora, ele na prisão, ele volta, ele agora é cego, ele passa a enxergar muito mais do que antes. Muito mais do que antes. Então ele começa a enxergar Deus de outra forma, e o cabelo começa a crescer de volta na sua cabeça, porque está voltando a presença de Deus na sua vida. Chegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós, diz o Senhor. O Senhor não está com a sua mão ressequida, encolhida para nós. Ele está sempre de braços abertos. A questão é que agora Sansão passa a buscar a Deus, porque o cabelo crescendo mostra isso. E ele, no final da sua vida, ele pede a Deus que lhe dê a visão por um dos olhos, que os filisteus fizeram uma grande festa na casa do seu Deus, levaram Sansão para lá para ser o palhaço, o bobo da corte, lá para fazê-los rir. Sansão pede ao moço para que coloque ele perto das duas colunas centrais do templo, e ele pede a Deus uma coisa, que ele pudesse enxergar com um dos olhos. Como assim se os olhos foram arrancados ou vazados, né? Um milagre. Ele pede a Deus com fé para que pudesse enxergar com um dos olhos e que a sua força voltasse por um momento, porque ele queria vingar os filisteus. Isso, irmãos, é muito sério, porque principalmente no versículo 22, quando o cabelo volta a crescer, isso mostra que ele volta-se para Deus, ele passa agora cego, fraco, na prisão a buscar a Deus. Pensem bem, irmãos, numa coisa. A pandemia está aí, nós estamos vivendo esses dias de pandemia. Eu nunca vi a igreja sair tanto do templo e pregar tanto como agora. A igreja no templo, ela é importante, muito importante, mas agora a igreja está usando a internet, e esse vídeo mesmo aqui que eu estou colocando aqui humildemente aqui, eu não sei quem vai assistir, nem quando vai assistir, nem quantas pessoas vão assistir, mas fato é que talvez se eu estivesse pregando na minha igreja, o alcance fosse até menor. Então a igreja está saindo do templo, a igreja está avançando. Às vezes é necessário nós passarmos pela prisão e pela masmorra para nós enxergarmos melhor as coisas, e a presença de Deus às vezes está no nosso meio de forma diferente, não como nós estamos acostumados. Que Deus nos abençoe.